Olá, meus queridos do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos então, essa semana, fazer a semana 5 do PET volume 3. Eu até tento, gente, trazer as atividades do PET antecipadamente, mas eu não dou conta, porque eu tenho muito serviço, 13 turmas para atender, então fica complicado. Então não adianta eu querer prosseguir, não adianta eu querer adiantar, porque eu não consigo. Essa semana nós vamos fazer a semana 5, semana que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer a semana 6. E, para quem está chegando aqui agora, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Kézia Botelho e nós vamos fazer a correção dessa semana 5, História PET volume 3. Vamos lá? Como de costume, né? A semana 5 de vocês trouxe o tema O Brasil e a exclusão histórica das minorias sociais. E desde a aula passada, né, nós vimos um pouquinho sobre essa questão aí da exclusão de minorias, quem são essas minorias e o que faz com que isso aconteça, né? Assim como o PET trouxe para vocês, eu vou ler um trechinho aqui, ó, que tá falando o seguinte: lembrando que as minorias sociais não significa que esses grupos sejam pequenos em quantidade. Por exemplo, as mulheres são grupos sociais minoritários, mas são mais da metade da população brasileira. A população parda e negra é uma minoria social, mas são mais da metade do total populacional. Ou seja, mesmo sendo maiores em quantidades, as exclusões e violências que sofrem cotidianamente deixam esses grupos vulneráveis, tornando-os, portanto, numa minoria social. Bom, gente, nesse caso aqui, o PET trouxe para vocês um pouquinho sobre a Constituição Cidadã, que é a Constituição do Brasil, a Carta Magna Brasileira, promulgada em outubro de 1988. Esta é chamada de Constituição Cidadã justamente porque ela abrange essa minoria e dá direitos de liberdade de expressão, entre outros direitos, a todos os brasileiros de forma igualitária. Antes de produzir essa Constituição, eles utilizavam-se do argumento seguinte: eles excluíam os grupos mais pobres e vulneráveis da participação política do Brasil, porque dizia que o povo não sabia votar e não tinha conhecimento para gerir uma nação. Só que, porém, com a Constituição de 1988, isso vem mudar, porque vai incluir nessa Constituição o direito político de todas as pessoas, inclusive dos analfabetos, que têm todo o direito de ir lá e exercer sua cidadania votando para escolher o seu líder político. Vamos ver aqui as principais características dessa Constituição. Para os povos indígenas, os indígenas participavam ativamente da Constituinte. O artigo 231 reconhece aos indígenas os direitos originários sobre as suas terras que tradicionalmente ocupam. O mesmo artigo determina que cabe ao governo a demarcação dessas terras. Por mais que ainda existam problemas com a questão da demarcação de terra dos indígenas, é, por lei, né, garantido a eles que essas terras devem ser demarcadas para que ninguém possa invadir o seu território. Sobre as relações sociais, né, conquistas do movimento negro, o artigo 5º da Constituição definiu o racismo como crime inafiançável e imprescritível e sujeito à reclusão. Então, a pessoa que pratica o racismo, ela pode sim vir a ser presa e não ter direito à fiança. Fiança é porque, assim, dá-se um valor, a pessoa vai lá e paga, a pessoa fica em liberdade, entendeu? Então, como é inafiançável, ele não tem esse direito. E imprescritível quer dizer que vai permanecer na ficha da pessoa por toda a sua vida. Liberdades civis. Proibição de censura e garantia da liberdade de expressão. Garante também a iniciativa popular para a proposição de novas leis. Então, olha só, as pessoas não tinham mais aqueles problemas que tinha na ditadura militar. Pode se expressar do jeito que bem entender, de forma que você não vá também ofender o próximo. Se você ofende ele, a pessoa se sente ofendida, ele tem todo o direito de ir lá e fazer com que você responda judicialmente aquilo que você está falando. Legislação do trabalho. Reduziu a jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais. Aí veio aquela questão de abono ao sair de férias para os trabalhadores com carteira assinada, seguro-desemprego, 13º salário,
Demissão sem justa causa dá direito de receber ao correspondente a 40% do saldo do FGTS, licença maternidade, que passou para 120 dias, e criou uma licença paternidade de 5 dias. Né? Os pais também, quando são pais, para ele ficar com o filho em casa, ele tem direito a 5 dias de afastamento do serviço, e as mães 120 dias, para poder estar cuidando do seu bebê recém-nascido. Entre outras coisas que são direitos garantidos aí na legislação trabalhista que ajuda muito o brasileiro. Eleições. As eleições passam a ser diretas para presidentes, governadores e prefeitos, ou seja, cada um vai ali nas urnas, vai escolher o seu presidente, seu prefeito, seu vereador, seu governador. E o candidato, principalmente nas grandes cidades ou em nível nacional, né? Tem que ter aí a questão de 50% mais um dos votos válidos para ele ser considerado eleito, ou então haverá um segundo turno, né, como a gente está acostumado a ver, e a redução do mandato presidencial para 4 anos, que antes era 5, passou a ser 4. O voto, que foi de extrema importância, aí principalmente para os analfabetos, que ganharam o direito facultativo de votar, se eles querem votar, eles podem ir lá votar. O voto tornou-se obrigatório para brasileiros maiores de 18 anos até os 70 e facultativo para maiores de 70 anos e para jovens com 16 e 17 anos. Se você tem 16 anos, faz o seu título eleitoral, pode ir votar, mas se você não quiser, ele só se tornará obrigatório para você no período de 18 a 70 anos de idade. E a forma de governo no Brasil, né, ficou sendo a República Federativa e Presidencialista. Né, porque houve um plebiscito no Brasil para escolher entre presidencialismo, parlamentarismo, república e monarquia. Então, o que acontece? De acordo com a votação, o Brasil, então, definiu aí o seu regime de governo sendo a República Federativa porque os estados têm determinadas autonomias de acordo com as necessidades deles, né? E presidencialista, né? Onde o chefe maior do estado, no caso do estado brasileiro do país, é o presidente. E aqui vem falar um pouquinho das causas de violência contra as minorias. Fala que o que mais causa essas violências? Tá aqui, ó. Dentre as causas para a violência contra as populações periféricas, pode-se citar o racismo estrutural, a falta de todas as estruturas de urbanidade, que é saúde, educação, política de assistência, saneamento e o tráfico de drogas. Esses são os principais pontos que causam aí a violência contra as minorias no Brasil. E aqui mais abaixo vai falar mais um pouquinho sobre a desigualdade social, sobre o racismo que gera a violência contra a minoria, né, da figura da pessoa negra. E aqui fala um pouquinho, né, sobre a questão de homicídios no Brasil e geralmente as vítimas, as maiores vítimas desses homicídios são os jovens, né, entre 15 e 29 anos e a grande maioria são pretos e pardos. Bom, enfim, nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso aqui na atividade, tá? Então vamos lá. Atividade número 1. Liste as principais características da Constituição Brasileira de 1988. Você pode ir ali em cima no texto, copiar as que estão ali, resumir do seu jeito, ou pode colocar direitos e garantias individuais, voto secreto universal e direto e República Federativa Presidencialista. Número 2. Quais as principais consequências de altas taxas de violência para vários grupos da sociedade brasileira atual? Aí eu coloquei o seguinte: traz consequências econômicas ao dizimar parte expressiva da força produtiva do país, sobrecarrega o sistema público de saúde e, por fim, a perda das liberdades democráticas de expressão, de associação, de ir e vir, e mesmo o direito de propriedade em muitas partes do Brasil é afetado pela violência. Número 3. Qual a relação entre violência e racismo no Brasil? O racismo muitas vezes justificou a violência praticada contra os negros no Brasil, herança do período obscuro vivido no país durante o período da escravidão, que tratavam essas pessoas como seres inferiores ao homem branco. E isso ainda hoje gera comportamentos violentos. Ou seja, eu quis dizer o que com isso aí, né? Que o racismo ainda gera
o comportamento violento. Número 4, operação militar na favela. Então, você pode analisar a charge aqui. Aqui tem uma vista pela classe média. O senhor aqui de classe média, você pode olhar pela janela aqui, são vários prédios do lado de fora, e ele está comemorando aí a operação militar da polícia que entra lá dando tiro para todo lado na favela. E aqui está a vista pelo morador da favela. Então, se você for analisar as paredes aqui, os tijolos estão bem destacados, você não está vendo muitos prédios do lado de fora, e vê aqui pela janela o tiro e as balas entrando, e aqui atingiu a pessoa que estava assistindo a televisão. Ou seja, na classe média ali, eles estão comemorando, né, a operação da polícia e como é que eles agem dentro da favela. Já o morador da favela, né, que está ali à mercê dessas balas, né, as pessoas de bem, né, que vivem ali, passam por esse tipo de perrengue, né, por esse tipo de situação, onde sua casa, seus parentes, seus filhos podem ser atingidos a qualquer momento por uma bala perdida dessas aí que vai sem rumo, sem direção. Analisando a charge de Latuf, podemos perceber que o combate à violência no Brasil, resposta correta, letra C, retrata uma compreensão diferente da violência dependendo do olhar de quem analisa. Então é isso, queridos. Chegamos ao fim, então, da semana 5 do PET volume 3 e eu espero você na semana 6. Beijo no coração. Se foi útil, curte esse vídeo, compartilhe com seu coleguinha, tá bom?